É, Duas PVC, questões aqui fala. que eu... Hum, Uma, assim, a questão do estádio que você falava na época da campanha ainda do BAP, embora o BAP tenha sempre evitado dizer que era contra o estádio, né, como todos os candidatos falaram que, eram contra, que não eram contra o estádio, mas estava claro que tinha uma rejeição, não à ideia do estádio, mas pelo menos ao estudo de viabilidade do estádio. E aí, quando você fala com algumas pessoas da campanha lá atrás, eles falam sobre a possibilidade de dinamizar o Maracanã, o que eu acho que é possível com limites, Rodrigues, que eu queria te ouvir. Porque, assim, por exemplo, eu acho que teve um aumento de 40% do preço do ingresso, né? De 50 para 80, ainda que a gente precise dizer que o sócio está pagando R$ 20, mas paga R$ 100 Em por jogos também da pequenos, mensalidade. né, PVC? O efeito no Carioca não foi muito significativo, não, em termos de receita, viu? Se você olhar. Perfeito, perfeito. Eu sempre faço a questão de dizer que o ingresso de face nos Jogos do Brasil hoje em dia, a gente fala, o ingresso para Palmeiras e São Paulo, o ingresso mais barato é R$ 220. Para não sócio. Porque o sócio paga 150 por mês e tem 100% de desconto no ingresso. Então, por isso que quando você faz a conta, 220 o ingresso mais barato, aí Palmeiras e São Paulo dá 38 mil pessoas, a renda deu 8 milhões e meio? Não, não deu. Deu 5 milhões. Então, como é que o ingresso mais barato é 220? Muita gente pagou muito menos do que isso, né? Minha filha pagou 35. Ponto parágrafo. O Maracanã tem sempre um gap, porque tem 10% do público. Você pega o público do Fla-Flu, maior público do Brasil em jogos de clube nesse ano. 69 mil presentes. Público pagante, 64.200. Ou seja, você tem 5.500 pessoas, num total de 60 mil pessoas, 69, você tem 6 mil pessoas que entraram sem pagar. É muito louco, cara. É muito doido. Isso de fato cria um gap, cria um problema. Por isso que o Flamengo queria ser, que o Landim queria fazer estádio. Você tem um estádio que você tem a sua receita. Agora, tem uma possibilidade, que é o que o Rodrigo está apresentando aqui, que você tem um plano de explorar melhor estacionamento, explorar melhor serviços, tentar aumentar a rentabilidade do Maracanã, porque hoje o Flamengo é dono de mais da metade do contrato de concessão do Maracanã. Então, o Maracanã é E o reduzir estádio o do custo, Flamengo né? neste momento. E reduzir o Hã? custo. Eles estão Reduzir trabalhando custo. muito com a margem, né? Porque o que a gente fala? Se você pegar o Allianz e o estádio do Corinthians, por exemplo, os dois, em geral, eu não olhei os últimos bordeiros, mas em geral eles levam 2/3 da renda deles. O líquido é 2/3 da renda. Em geral, os dois tinham essa. Isso é uma média aceitável ali em estádios privados. O Flamengo leva muito menos, porque o custo do Maracanã é muito alto. Então, eles disseram que já conseguiram melhorar a margem, abaixando os custos, mas querem avançar mais nisso para tentar chegar nesse patamar de 60% de receita líquida, que seria uma grande vantagem. Eu não entendo por que o custo é tão alto no Maracanã. Que diferença tem o Maracanã para os outros estádios? E os outros, em Por tese, exemplo, a a gratuidade. gestão. Por exemplo, as Ah, gratuidades. Se você tem. sim. Cada jogo você tem. Não dá todo jogo dá 10%, mas se você olhar se você pegar sempre público presente, público pagante, você vai ver que tem 7 a 10% do público que entra sem pagar ingresso. É um pedaço do problema. O outro problema E é o que o Maracanã é estádio ele tem um gigantesco. problema. Ele é gigante e não foi construído para jogo de clube, ele foi construído para uma Copa do Mundo, ao contrário do Allianz e mesmo do Corinthians ter sido usado na Copa do Mundo. Então é mais difícil setorizar ele. Não vai dar 70 mil todo jogo. Você tem que fechar setores para gastar menos, porque senão fica tudo ligado. Fica lá ligado para 70 mil pessoas, mas você tem, sei lá, 30, 35 mil pessoas. Se você recebe 30, 35 no estádio 40, como é o do Palmeiras ou do Corinthians, que é 45, 40, o desperdício é muito menor, digamos assim, né? Então é um estádio caro e difícil, é um desafio que eles vão tentar aí de fazer essa questão de redução de custos. Agora, Ô, o ponto que o Rodrigo, Flamengo quando também tem, fala, que é a história do estádio, a história do estadual derrubou muito isso mesmo por causa dos jogos pequenos e do aumento de preços, a equação não funcionou. Mas o Flamengo tem tido sempre média de público de 55 mil pessoas. De 2019 para cá, 51, 52, 55. Não é a média de público do Borussia Dortmund. Mas a média do público do Flamengo, porque a gente acha que no passado você tinha jogo, todo dia tinha jogo de 50 mil. Não é verdade. O Flamengo cansou de jogar Não, no hoje a Maracanã para média é 3 muito mil. melhor.
Muito Eu melhor. acho que, Ó, com posso dizer, o exceção do caso do campeonato lá da Corinthians. década de 80, né, PVC? Você que tem essa cabeça boa aí, mas tem um campeonato da Não, década de eu 80 que é acredito, não. recorde, né? É, Não, mas sim, fora mas isso. se você pegar os jogos de Flamengo e Atlético, que é o segundo maior jogo da história do Brasileirão em público, 154 mil, no mesmo campeonato, o Flamengo jogou contra o Botafogo da Paraíba para 24 mil, 26 mil. É, E o estádio tinha 200 mil lugares. É o que você está dizendo. Como é que você faz um estádio de 200 mil lugares? De 200 mil lugares, e você tem jogos de 26 mil, de 10 mil, de 5 mil, de 12 mil. 92 tem o Flamengo e Cruzeiro na Copa do Brasil, numa segunda-feira, que tem um público de 18 mil. Então assim, e sem conseguir e o estádio tinha setorizar. 200 Você não mil consegue lugares. fechar. Você tem difícil. A dificuldade é você fechar um setor inteiro e não gastar luz, água naquele setor. Aí você tem 3 pessoas, está tudo aceso. E o contraponto, essa conta eu adorei fazer. Eu sei que estou me alongando, mas assim, desculpa. É a Não, primeira vez na história que o Corinthians tem contraponto. 40 mil pessoas em 28 jogos seguidos. 29, porque contra o Palmeiras vai dar também. Primeira vez. Se você pegar 77, que é recorde de público em São Paulo, o quarto jogo de trás para frente do recorde foi Corinthians e Portuguesa no Morumbi, que tinha 150 mil lugares, para 37 mil. E era o Corinthians, e a Portuguesa fazia clássico naquela época. eu tô aqui pensando, de vez em quando eu consigo. É o seguinte, me parece claro que temos um crescimento de público nos estádios. Isso, a visão que vocês têm se deve a quê? Fidelização, programa de sócio-torcedor? Porque eu ouço também uma reclamação quase recorrente, o ingresso é muito caro, não sei o quê, e é mesmo, dependendo do seu clube e do seu programa de sócio-torcedor, como o PVC já explicou aqui, às vezes o ingresso sai mais barato, porque você tem essa questão. Por que isso? Porque os estádios estão menores, estão mais confortáveis, porque não necessariamente reflete melhora da qualidade do jogo, né? É isso que eu queria ouvir. Qual é a visão que vocês têm? Tudo acho que o PVC Eu pode acho que falar e eu dou maior pitaco. o primeiro fator, para mim, são os planos de sócio e os planos de sócio com fidelização. Porque você sabe que se você não for em Corinthians e 15 de Piracicaba, você não vai em Corinthians e Boca Juniors. Embora o Corinthians tenha um problema que escandalizou essa semana, né? O do cambismo. Sim. Né? É. Teoricamente vai diminuir com... Mas primeiro é isso. O plano do sócio do Flamengo, do Fluminense, por exemplo, não é tão bom quanto o do Palmeiras e do Corinthians. Porque não tem fidelização, não tem preferência pela assiduidade. É verdade que Palmeiras e Corinthians também dão preferência pelo preço, por quem paga mais caro. Quem paga mais caro tem 100% de preferência sempre. Mas o cara que paga o plano médio, 150 por mês, sabe que se ele for em 7 jogos de cada 8, ele vai ter sempre prioridade 1 na compra. E vai ter 100% de desconto no ingresso. Então, os 150, indo a 4 jogos por mês, saem 35 por mês. R$35 por mês. Por isso que está lotando mais jogos. É por isso que tem essa equação maluca, porque fala assim, o brasileiro médio está ganhando mais dinheiro? Não. O ingresso está muito mais caro? Sim. E o estádio está mais cheio em média do que antes. Não entendi. É isso que. É. Pois é. Não entendi. É isso, viu, Rodrigo? Que aqui dentro o Tico e o Teco ficaram duelando, né? Falou, pô, mas como assim? Está aqui? Explica aí, vamos lá. Esse é um bom tema. Então, eu acho que o PVC deu parte da resposta sobre o sócio-torcedor. Acho que ele tem razão. E que, inclusive, essa coisa já está estudo do Flamengo, essa história da fidelidade também tem uma recompensa, digamos assim, na presença. Hoje o que tem é se quem tem 3 anos de plano sobe uma categoria na prioridade. Então você tem pela fidelidade dentro do plano, não necessariamente, mas a outra questão de estar em jogo está até em discussão e vai mudar o plano do sócio-torcedor do Flamengo, né? Vai mudar e vai ter um plano que é teoricamente, para quem não necessariamente vai conseguir acessar o estádio, que é um plano para mais barato, né? Algo nesse sentido. Mas só dando essa explicação, eu acho que tem um outro fator, que são os estádios de Copa do Mundo, criados em 2014, sim. São estádios que prestam um serviço muito melhor e a verdade é que se atingiu outro público. O público hoje é mais elitizado, sim. É um público de nível social mais alto, que tem mais dinheiro, que paga a cerveja de
R$15, R$20, ou enfim, ou R$10, que seja, que pagam ingresso mais alto, que paga sócio-torcedor. Então, o que aconteceu é que os clubes focaram, e aí eu acho que, em geral, os principais, aí eu diria Flamengo, Corinthians e Palmeiras, principalmente, que são as maiores bilheterias. O São Paulo um pouco menos, ele tem um público um pouquinho mais popular, mas ainda assim não é super popular. Esses três focaram no público que tem boa renda deles, e eles prestam um serviço melhor de estádio, e você começa a ganhar mais dinheiro numa fatia menor da torcida, em vez de ganhar... a verdade é que ganha-se mais dinheiro dessa forma. A gente pode aqui discutir se é melhor para o futebol ou não, é outra discussão, mas que se ganha mais dinheiro e que você consegue encher o estádio mais constantemente, é fato. Inclusive porque antigamente tinha uma crise de inflação, mas o povão acaba saindo do estádio porque ou ele come ou ele paga o ingresso. E quem tem uma fatia, está numa fatia mais alta, continua indo porque vai ter perdas marginais, né, digamos assim. Então, se você tem uma média de público no Palmeiras, por exemplo, de 32 mil pessoas, significa que você ainda tem um terço do estádio para encher, um quarto do estádio para encher. Então, você tem que melhorar isso. Essa relação melhorou, mas ela tem que melhorar mais. Então, você precisa ter todas as camadas sociais representadas dentro do estádio, e você precisa conseguir fazer o teu plano de fidelidade encher mais o estádio. Mas melhorou, não está pronto. É por isso que eu estou falando, o Flamengo precisa medir como é que eu posso ter 70 mil lugares e ter 68 mil pessoas todo jogo. 52, 53. É possível? Ah, não, neste estádio não é possível. Tem coisa para evoluir. Agora, eu sempre falo, eu vejo muita gente no estádio que é gente de classe média, e eu vejo muita gente de classe média baixa também. E antes, quando todo mundo tinha acesso, o estádio não estava cheio. Ou seja, não é verdade que o povão ia a todo jogo também. E quando, por exemplo... Mas você atendeu um público que não era atendido, é isso que eu estou falando. Foi esse o meu argumento, PVC, no sentido, essa classe mais alta, antes não ia para arquibancada, talvez. Ia pouca gente, não é que não ia, mas ia menos gente. Eu fui uma vez na geral, várias vezes, né? Eu adorava, eu saía daqui de São Paulo sábado à noite, cozinhava na praia e ia assistir um jogo no Maracanã. Mas eu fiz isso uma dezena de vezes, mais que isso. E eu fui um Palmeiras e Flamengo uma vez que tinha um sujeito do meu lado na geral, perto de mim, e tinha um gato na cabeça dele com uma cordinha. Um gato mesmo. Não é um desenho, é um gato vivo. Então, isso aí, é claro que a gente não está vendo mais, não dá para ver mais, porque as coisas mudaram efetivamente, né? No canal Vene Casagrande, um vídeo diferente. É difícil vocês me verem aqui no canal gravando com uma camisa do Flamengo, ainda mais a camisa como essa, regata, é a camisa de basquete que eu tanto gosto, eu sou apaixonado por essa camisa, mas hoje é um dia de folga para mim, data FIFA, não trabalhei no SBT, não trabalhei nas minhas redes sociais, como vocês podem ver, negócio um pouco devagar nas outras redes sociais e por aqui também, mas eu não poderia deixar de gravar esse vídeo porque vamos trazer informações sobre o Jorginho. A informação que o Flamengo recebeu, qual foi? Foi um sucesso a passagem dele aqui pelo Rio de Janeiro com a esposa para apresentar a cidade maravilhosa à esposa? Será que ela gostou? Aprovou ou não aprovou? Ele já retornou à Europa ou vai ficar mais um tempo? Nós vamos contar todos esses detalhes envolvendo o Jorginho. Tem também uma opinião, olha, já estão pedindo Felipe Luiz na seleção brasileira, vou falar sobre isso e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, dar o like no vídeo, ativar a notificação e também compartilhar esse vídeo com os amigos, com as amigas e ajudar o canal Vene Casagrande a crescer cada vez mais, conto com a sua colaboração, beleza? Antes de mais nada, quero mandar um abraço para a galera da QOD Barbershop aqui em Niterói, domingão hoje. Falei, cara, onde eu vou cortar meu cabelo, fazer minha barba? Encontrei o lugar e descobri que lá a galera assiste aqui ao canal Vene Casagrande, assiste ao SBT. Então eu falei, pô, vou dar uma moral para os caras, mandar um abraço para os caras, porque a qualidade do atendimento maravilhoso, me atenderam super bem. Ah, a Vene tá ganhando. Não estou ganhando para isso, pelo contrário, só quero ajudar quem trabalha bem. E os caras trabalham bem demais, inclusive são daqui de Niterói, e a experiência não é só cortar o cabelo e fazer a barba, não. Que nada, você relaxa,
Lá tem um balcãozinho, tipo um bar que você pode tomar a sua cerveja, o seu uísque, para quem bebe. Você conversa sobre vários assuntos, futebol, e eu gostei demais do atendimento deles. Então fica aqui um abraço para toda a rapaziada da QOD Barbershop. É em Niterói. Se você é do Rio de Janeiro, vale a pena conhecer um dia não só a cidade maravilhosa que é Niterói, mas também a Barbershop, a QOD, beleza? Tamo junto, galera. Valeu pela audiência lá. Pessoal, tem um blog lá no UOL, eu não vou mencionar o nome do... Quer dizer, eu acho que eu vou mencionar o nome do jornalista assim, nada mais justo. Ricardo Caotcho, acho que é assim que se pronuncia, peço desculpa, Ricardo, confesso que eu não sei pronunciar seu sobrenome. Ele tem uma opinião aqui que eu discordo plenamente. Passou da hora da CBF trocar Dorival por Felipe Luiz. Por que isso? Cara, o Felipe Luiz, ele é treinador de um time profissional há menos de um ano. Ele não tem nem um ano. Ele ainda não enfrentou uma pressão. Ele ainda não enfrentou uma crise. Ele ainda está em processo de aprendizagem, embora esteja tendo um sucesso absurdo à frente do Flamengo, e eu acho que o Felipe Luiz tem potencial futuro para assumir, quem sabe, a seleção brasileira e até mesmo um grande clube da Europa. Mas por que esse lobby justamente agora? Por que pedir a saída do Dorival e a entrada do Felipe Luiz? Por que não pedir a entrada, por exemplo, do Roger Machado, que faz um grande trabalho no Internacional e fez um grande trabalho no Juventude, está há mais tempo no mercado? E por que o Felipe Luiz? Não faz o menor sentido isso. Na minha concepção, eu discordo totalmente do Ricardo, é a opinião dele no blog lá do UOL, e eu tenho a minha opinião. E não é porque eu quero que o Felipe Luiz continue no Flamengo pelo sucesso dele, é porque, pensando na seleção brasileira, não é o nome ideal ainda. Ele ainda precisa aprender muita coisa, passar por muita coisa, por muita experiência, até se tornar um treinador de seleção brasileira ou até mesmo de um grande clube europeu. Então eu discordo da opinião do Ricardo no UOL, e eu acho que muita gente preocupada, e isso não estou dizendo que é o Ricardo fazendo isso, tá? Eu falo torcedores rivais. Muita gente preocupada com o sucesso do Felipe Luiz à frente do Flamengo vai começar a pedir o Felipe Luiz na seleção brasileira para que ele saia do Flamengo. É a única explicação, porque não faz sentido. Repito, embora ele tenha um bom aproveitamento, tenha sucesso à frente do Flamengo até o momento, mas não é o nome ideal. Precisa aprender muita coisa ainda. Precisa passar por muita coisa. E o Felipe Luiz, eu tenho certeza que ele tem noção disso, tanto é que essa é a informação que eu tenho. Por falar em informação, galera, o Globo soltou o seguinte: proposta do Flamengo para renovar com Gerson possui aumento salarial de mais de 50%. Segundo o Fla, seria o maior aumento de um jogador sob contrato com o clube. Inclusive, a gente já trouxe essa informação, que seria o maior salário do atual elenco. O capitão passaria a receber cerca de 1,5 milhão por mês. Hoje ele ganha pouco menos de 1 milhão. Mesmo assim, Gerson ainda não teria o maior salário do elenco. Informação do Globo. Eu tenho a informação que seria o maior salário do elenco. Salário, não é direito de imagem, nada disso. Ficando atrás de Arrascaeta, Bruno Henrique, Danilo e Michael. Danilo e Michael não contam, porque eles têm direito de imagem englobado aí. E a informação que eu tenho é que ele ganharia mais sim que Arrascaeta e Bruno Henrique. Pelo menos isso que foi dito, mas segundo o jornal Globo, ele passaria a ganhar 1,5 milhão de reais. Vamos falar agora de Jorginho, galera. Acabei de publicar nas minhas outras redes sociais, embora esteja de folga, como eu disse para vocês, mas informação é informação. A passagem de Jorginho no Rio de Janeiro deu certo. O Flamengo recebeu a informação dos representantes do atleta que a esposa gostou da cidade, o que ajuda ainda mais na negociação para fechar com o jogador. Outra informação recebida pelos dirigentes rubro-negros é que Jorginho gostou demais do, abre aspas, calor humano dos torcedores do Fla, fecha aspas, que a todo momento paravam nas ruas para pedir que ele venha jogar na equipe carioca. O pré-contrato ainda não foi assinado, mas o Fla e os agentes que estão intermediando as tratativas, um deles, aparece até na foto que eu publiquei, é o Dudu Batista. Ele é empresário de vários outros jogadores, Matheus Martins do Botafogo, Everton Ribeiro, que hoje está no Bahia, acreditam no final feliz. E o Dudu Batista também, porque a Juliana Paz, que é atriz bem famosa, se eu não me engano, ela ainda continua na Globo. Confesso que eu estou por fora do mundo da fofoca. Mas ele é marido da Juliana Paz. A Juliana Paz aparece na foto. Então, eles foram num restaurante, inclusive, maravilhoso,
não vou falar o nome para não fazer propaganda, aqui no Rio de Janeiro, lá no Horto, um restaurante maravilhoso. E o Jorginho retornou ontem, sábado, tá? Para se apresentar ao Arsenal. A reapresentação ao Arsenal é nessa segunda-feira, para dar continuidade nesse finzinho aí de temporada na Inglaterra. Então, pessoal, vamos lá. Flamengo e Jorginho, tá tudo apalavrado, tá? A esposa gostou da cidade, era algo que preocupava o Jorginho, e ele juntou o útil ao agradável. Quando a esposa precisou fazer um procedimento estético com um médico, veio ao Rio de Janeiro com um médico super renomado, fez o procedimento, ele conheceu a cidade. Ontem mesmo publiquei nas minhas redes sociais um torcedor do Flamengo, cara, que inclusive ele é daqui de Niterói, deixa eu pegar o nome dele certinho, para não falar besteira, quer ver? Postei nas minhas redes sociais. Torcedores do Flamengo estão fazendo seu papel para conseguir trazer Jorginho. Esse rubro-negro que aparece na foto, Daniel Lima, me procurou após encontrar com o Jorginho na Praia do Arpoador, em Ipanema, no Rio de Janeiro. Perguntei a Daniel se ele falou com o Jorginho sobre a vinda ao Flamengo, e o Daniel me respondeu o seguinte: Vene, perguntei sim, se está curtindo a cidade, disse que o Rio é muito bom, ele disse que o Rio é muito bom, logo em seguida eu falei sobre o Flamengo, perguntando se ele viria. E o Jorginho apenas respondeu, vamos ver, e aí tiraram a foto. Então, ele foi parado a todo momento aqui no Rio de Janeiro, com torcedores do Flamengo pedindo a sua vinda para o Flamengo. Gente, ele já estava gostando da repercussão nas redes sociais. Ele sentiu, segundo ele, passou ao Flamengo, o calor humano dos torcedores do Flamengo nas redes sociais. Então, vai ganhar em dia, a esposa gostou da cidade maravilhosa, vai ter visibilidade, vai brigar por títulos, continua jogando em alto nível, porque o futebol brasileiro exige do jogador em alto nível. Inclusive, eu acho que esse campeonato brasileiro vai ser um dos mais difíceis da história da competição. Ele vai jogar um super mundial, caso o Flamengo consiga a liberação junto ao Arsenal antes do fim do contrato dele, que vai até o dia 31 de junho. O super mundial começa no dia 16 de junho para o Flamengo. Então eu não vejo motivos para o Jorginho não fechar com o Flamengo. Eu, no lugar dele, fecharia, mas quem sou eu para dizer isso para ele, né? Repito, gente, se eu fosse jogador de futebol, ganhando bem, estrutura, visibilidade, salário em dia, brigando por títulos grandes, eu não faria outra coisa a não ser jogar no Flamengo, morar nessa cidade maravilhosa. Mas aí eu moraria em Niterói, iria todo dia para o Rio de Janeiro, porque eu acho Niterói muito melhor que o Rio de Janeiro. Pronto! Polêmica, vão me crucificar aí nos comentários, como assim? Sim, eu acho Niterói melhor que o Rio de Janeiro, tanto é que eu continuo morando em Niterói, tendo a oportunidade de morar no Rio de Janeiro. Pronto, pessoal, passei a limpo aí as informações, uma ótima semana para vocês. Terça-feira tem jogo da seleção, o Wesley deve ser titular, inclusive o Marquinhos elogiou bastante o jogador do Flamengo em entrevista coletiva, mas isso é um assunto para o próximo vídeo. Tamo junto!